A escritora norte-americana Ellen White, cofundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia, escreveu, abre aspas, tenho sido instruída a chamar a atenção de nosso povo para o capítulo 58 de Isaías. Leia cuidadosamente este capítulo e compreenda a espécie de ministério que levará vida às igrejas. A obra do Evangelho deve ser promovida por meio de nossa liberalidade, bem como de nossos esforços. Quando você encontrar corações sofredores necessitando auxílio, dai-lhe. Quando você achar os que estão famintos, alimentai-os. Assim fazendo, estará trabalhando nas linhas do ministério de Cristo. O santo trabalho do Mestre era um trabalho de benevolência. Que nosso povo em todos os lugares seja encorajado a tomar parte nele. Fecha aspas. Ellen White, manuscrito 7, 1908. A lição de hoje tem por título Amor em Ação. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Peça também um curso bíblico. Os contatos estão na descrição do vídeo. Oi para você que segue o canal Pão do Advento. Deus abençoe você. Nós vamos continuar o estudo da lição do livro de Isaías, aqui, os nossos estudos da lição da Escola Sabatina. A gente só vai fazer um pouco diferente hoje, porque a lição da Escola Sabatina, ela vem sempre com 5 tópicos. Nós vamos comentar apenas 3 dos tópicos, porque senão o vídeo fica muito extenso. Já vai ficar um pouco extenso por conta desse tópico, desses 3 tópicos, porque o assunto ele é muito complexo e eu tenho dificuldade em falar pouco. Então nós vamos comentar hoje o capítulo 58 de Isaías. A proposta da lição é trabalhar também o capítulo 55, né? Aqui nesse livro que eu já indiquei a vocês aí que estão estudando a lição, estudando a Bíblia, é o livro de Isaías de Roy Gaine. Ele vem fazendo um comentário paralelo com o da lição. Só que nesse livro aqui ele também comenta o capítulo 56. Né? Ele também fala sobre o 56. Então é 55, 56 e o 58. Então eu recomendo que você leia, que você compre, né? Mesmo depois que acabar o estudo da lição, né? O livro está lá à venda, é um livro muito bom. Eu recomendo a leitura do livro. Então vamos lá, né? O capítulo 58, ele é um capítulo importante, né? Não só para toda a cristandade, mas você que é adventista do sétimo dia, tem uma obrigação maior aí de estudar esse capítulo. Ele é recomendado pelos textos de Ellen White. Então, por que ele é recomendado? Porque ele encerra um quadro importantíssimo que tem a ver justamente com o histórico da Igreja Adventista, né? E também com a proposta, com a mensagem adventista, a mensagem que nós trazemos para anunciar ao mundo. Então ele tem no decorrer da lição você vai entender isso aí. E você que talvez não conheça, vai também poder entender um pouco sobre isso, da importância dessa mensagem. Então vamos lá, vamos ao estudo da lição. Primeiro tópico, companheiros de jejum. Vamos fazer assim, eu vou ler o texto todo aqui de Isaías, do capítulo 58, do verso 1 ao 8. E depois nós vamos comentar, né? Então vamos conhecer primeiro o texto bíblico. Grite a plenos pulmões, não se detenha. Erga a voz como a trombeta e anuncie ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia e noite. Têm prazer em saber os meus caminhos. Como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me por sentenças justas, tem prazer em se aproximar de Deus, dizendo: por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? Acontece que, no dia em que jejuam,
Vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Seria este jejum que escolhi, que num só dia a pessoa se humilhe e incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável ao Senhor? Será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá diante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Isaías 58, 1 a 8. Então vamos lá. Esse texto aqui, ele vem falando da condição do povo de Israel. Uma condição, né? Na verdade, o livro de Isaías, ele vem falando da condição do povo de Israel, de Judá, constantemente. Agora, só que a gente encontra aqui no capítulo 58, a gente encontra um clímax. Uma leitura apressada do texto não vai apontar esse clímax, a gente não vai perceber o clímax. A gente só vai perceber o clímax quando a gente fizer uma análise profunda do que o texto está dizendo. Então vamos lá. O texto começa falando que o povo, ele pratica um jejum, né? O povo se humilha, mas ao mesmo tempo pergunta para Deus: mas cadê, Senhor? A gente faz tudo isso, o Senhor não aparece, o Senhor não age, o Senhor não responde, né? Parece que o Senhor está longe da gente. O povo está ali demonstrando sua devoção, mas Deus está indiferente. E o povo percebe: peraí, mas nós estamos fazendo tudo isso e Deus está indiferente. Então aqui a gente já encontra um grande problema, que é um problema que existe até os dias de hoje, e é um problema que vai existir até o fim do mundo, né? Até os últimos dias. O problema é o seguinte: o erro humano de achar que Deus, ele se agrada da pura e mera aparência, da devoção que acontece por pura formalidade, aquela devoção formal. Então Deus, na verdade, ele não está preocupado com formas, ele está preocupado com conteúdo. Então é necessário que o conteúdo seja bom para que a forma seja agradável para ele. Não é que Deus não gosta de formas, não é que Deus abomine a forma, porque tem gente que leva também ao outro extremo, né? O que o texto Isaías aqui está dizendo é o seguinte, que muita gente se apega a isso, a forma, né? Sei lá, que faz parte de uma religião, de uma igreja, né? Está sempre presente nos cultos, sempre participa das cerimônias, faz tudo direitinho, faz tudo bem regrado, e acredita que isso aí é o que vai fazer com que Deus olhe para ele e derrame suas bênçãos sobre ele, e não é isso que Deus quer. Deus mesmo responde. Esse apelo do povo aqui, essa reclamação do povo aqui, Deus responde. Ele fala assim: olha, vocês fazem jejum para quê? Vocês fazem jejum para ficar brigando, para ficar discutindo, para viver em desarmonia. Vocês não estão entendendo o motivo, né, das cerimônias, o propósito das cerimônias. Vocês não estão compreendendo. Porque vocês estão agindo totalmente diferente. No seu dia a dia, no seu coração, o sentimento é outro, os propósitos são outros. Você não se preocupa com o pobre, não se preocupa com o oprimido. O jejum que eu quero que vocês pratiquem é este aqui: que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão. Repartam o pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que se encontram nus e não voltem as costas ao seu semelhante. É isso que Jesus quer, é isso que Deus quer. Vejo que o vídeo inicial, a abertura do nosso vídeo aqui, é aquela cena onde Jesus
multiplica os pães, né, dá comida aos famintos. Então a preocupação de Deus não é apenas que ele participe de cerimônias e de cultos, de louvores, não é isso. Ele quer que os seus filhos distribuam alimento, ele quer que os seus filhos cuidem, né, que uns cuidem dos outros. Esse é o propósito, né? O amor tem que ser mútuo. E se não existe isso, todas as formas não valem nada. Você pode passar a vida inteira no culto, na igreja, fazendo culto, lá você pode virar um rato de igreja, né? Não vai resolver de nada. Deus abomina esse tipo de coisa aí. Só que o capítulo não é importante só por isso, por causa dessa mensagem. Não. Ele se faz muito mais importante porque o capítulo está falando de um dia especial de jejum. Não é qualquer jejum que Deus está falando, que o povo que está mencionando e que Deus está falando também. Não é qualquer jejum. Esse aqui é um jejum especial. É um jejum que era um mandamento. Né? Porque assim, o povo era livre para fazer jejum quando quisesse. O povo podia fazer jejum todos os dias, podia jejuar da forma que quisesse também. O jejum que é mencionado aqui nesse capítulo é um jejum especial. E a gente começa a entender quando a gente analisa as referências no capítulo. O capítulo começa falando assim, anunciar os pecados do povo com uma trombeta. Aí primeiro fala da trombeta, depois fala do jejum. O restante do capítulo vai falar também de um sábado, lá no final do capítulo. Isso tudo aponta, todos esses detalhes, né? Eles apontam para um dia especial para o povo judeu. Um dia de grande humilhação para o povo judeu. E que dia era esse? Então, para a gente entender isso aí, né, eu vou aconselhar você que faça a leitura do capítulo 16 e capítulo 23 de Levítico. Né, dá uma pausa aí no vídeo, se você nunca leu, dá uma pausa aí no vídeo, corre lá na sua Bíblia, pega a Bíblia e lê capítulo 16, capítulo 23 de Levítico. Vai lá, corre lá. Pronto. Você leu? Leu os capítulos 16 e 23, então agora a gente pode comentar aqui. No capítulo 16 de Levítico, vem falando de uma festa especial. O povo judeu celebrava durante o ano várias festas, né? E eles tinham duas festas muito importantes no ano. Então a gente vai mencionar aqui duas dessas festas. Tinha a Páscoa, né? A Páscoa acontecia no começo do ano. Na Páscoa morria um cordeiro, né? Morria o cordeiro pascual, as pessoas tinham que comer a carne desse cordeiro, o sangue dele era derramado, né? Lembram que lá quando foi celebrada a primeira Páscoa, o sangue do cordeiro era passado nos umbrais das portas e das janelas, né? Das portas e das janelas, para proteger o povo. Aquele sangue era a proteção do povo, aquele sangue simbolizava também, né? Marcava também ali a retirada do povo, que naquele dia, no dia que celebraram a Páscoa, o povo sairia do Egito e ia embora para o Monte Sinai para adorar ao Senhor Deus e depois caminhar para Canaã. Então, era um dia importantíssimo, a Páscoa, um dia importantíssimo. A Páscoa era um símbolo, né? Ela não falava só sobre a saída do povo de Israel do Egito, não. A saída do povo de Israel do Egito também era um símbolo de algo maior. Né? Tudo ali apontava para Cristo. Então a Páscoa, ela aponta para o Cordeiro Pascual, que é Cristo. Cristo, ele morreria na cruz do Calvário, o seu sangue, assim como o sangue daquele Cordeiro protegeu o povo da destruição nos dias de Moisés, o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus, ele nos protege da destruição final. É isso que a Páscoa simboliza. Essa é a verdadeira essência da Páscoa. Né? E a saída do povo de Israel do Egito para Canaã é a saída do mundo dos pecados. É Jesus nos tirando, nos conduzindo do mundo do pecado para o seu reino de justiça. O reino de justiça que foi ali estabelecido também com a sua morte na cruz. Ali na cruz, Jesus adquiriu o direito de ser o rei do universo, o governador desse mundo aqui. E o dia da expiação? O dia da expiação era a última, ela acontecia no final do ano, não era a última festa. Ela acontecia no final do ano, era a festa mais importante do ano. Era uma festa, era uma celebração assim, muito mais rigorosa do que a Páscoa. Então, o dia da expiação acontecia por quê? Durante todo o ano, prestem atenção nesse detalhe aí, para não ficarem perdidos. Durante todo o ano, o judeu, ele assistia o culto de manhã e à tarde no santuário, que era feito no santuário. O que acontecia no santuário? No santuário, um animal morria de manhã e um animal morria à tarde. Toda vez que eu falar que animal morre, né, que animal morre aqui nessa história, morre derramando sangue. É Cristo, viu? É um símbolo de Cristo. Então, um animal morria à tarde
de manhã e à tarde. Lembra-se que Jesus foi crucificado na manhã e morreu à tarde. Então, ó, o símbolo já apontava para Jesus. O animal que morria de manhã e à tarde, ele representava ele era um sacrifício em benefício do povo, porque o povo cometia pecados, todo ser humano é pecador, né? Nós somos pecadores, o povo judeu não era diferente, era um povo pecador também, mas o povo pecador tinha que ser salvo. Então, como é que era feita a salvação? Como é que eles entendiam a salvação? Um inocente morria no lugar deles. Então, para eles lembrarem, para entenderem isso aí, para isso sair da mente deles, um animal era morto de manhã e à tarde. Não quer dizer que aquele animal ali, ele realmente pagava os pecados do povo. Não era isso, não. Ele simbolizava Jesus que no futuro pagaria os pecados. Então, é um símbolo, certo? Mas era um símbolo sagrado e o povo tinha que cumprir essas cerimônias perfeitamente durante todo o ano. Então, durante todo o ano, o sangue do animal que morria ali, que era apresentado de manhã e à tarde, ele transferia os pecados do povo para dentro do santuário, porque o sangue daquele animal era levado para dentro do santuário. Então, os pecados eram depositados ali, eram levados para o santuário, cumprindo também o papel de Jesus, que morreu na cruz do Calvário e subiu e entrou no santuário. Assim como o sangue entrava no santuário, Jesus ele entra no santuário. Jesus que derramou o sangue entra ali com as suas feridas, com suas marcas. Então Jesus ele apresenta o sacrifício dele diante do Pai. Entenderam até aí? Então, diariamente era feito isso aí simbolizava isso. O que acontecia no dia da expiação? No dia da expiação também acontecia o sacrifício da manhã e da tarde. Mas havia uma cerimônia complementar aí, uma cerimônia diferente. Resumindo a história, né? Nesse dia era trazido 2 bodes, a presença do Senhor ali no santuário, 2 bodes. O sacerdote ele lançava sorte sobre os bodes. Então, um bode era chamado de bode para o Senhor e o outro bode era um bode para Azazel. Né? Quem que é esse Azazel? Já falar já já. Então, o bode para o Senhor era colocado uma fita ali, né, para identificar, para não haver confusão na hora do sacrifício ali. Era colocado a fita, e o bode que era para Azazel era colocado outra fita. O que era feito com esses bodes? Primeiro eles pegavam o bode que era para o Senhor. O bode para o Senhor era morto. Era morto. Só que o sacrifício desse bode era diferente do sacrifício que era feito diariamente durante o ano. Porque todos os dias que traziam o que era levado do animal para morrer de manhã e à tarde, o sacerdote colocava a mão sobre a cabeça do animal, simbolicamente transferindo o pecado do povo para o animal, e depois o pecado era levado para dentro do santuário, simbolicamente pelo sangue do animal, que era levado para lá. E o animal morria, era totalmente queimado no altar de sacrifício. Totalmente, era consumido totalmente. No dia que trazia o bode, era diferente. O bode, o sacerdote não colocava a mão sobre a cabeça do bode para transferir pecados. Porque o sangue daquele bode seria derramado não era para levar os pecados do povo para o santuário. Não era para transferir para lá. Esse sangue desse bode ia fazer um outro trabalho. Era o sangue do bode expiatório. Esse bode ia fazer expiação. Ou seja, ele ia fazer um trabalho de limpeza, de purificação. A expiação, que pode ser traduzido também por perdão, aqui seria o perdão total. Perdão total é dos pecados do povo de Israel durante o ano. Era um perdão diferente, certo? Não era aquele perdão diário, não. Era um perdão diferente. Ou seja, seria uma aniquilação, o fim do pecado. É isso que acontecia. O sangue do animal era levado, desse bode, era levado para dentro do santuário e ele purificava, porque os pecados do povo estavam ali. Né? Iam ficar ali para sempre? Não. Agora o sangue do animal simbolicamente removia os pecados dali. Os pecados eram simbolicamente retirados do santuário. E o povo se purificava juntamente com o santuário. Né? Porque os pecados estavam ali, os pecados do povo foram transferidos para lá pelos animais, né? E agora esse animal, esse bode, fazia expiação. Pronto, o povo estava totalmente perdoado, plenamente perdoado. Não se fazia memória mais dos pecados do povo. Esse cumprimento aqui, quando a Bíblia fala assim que os nossos pecados são lançados no mais fundo, no abismo, né, no mais fundo dos oceanos, Deus não tem memória.
Deus não tem memória das nossas transgressões, então é isso, né? O dia da expiação era para isso aí, é para pagar definitivamente os pecados do povo. Mas e o outro bode? O que aconteceu com o outro bode? O outro bode, que era para Azazel, bode para Azazel, ele era levado, né? Nesse era colocada a mão sobre a cabeça. Olha que interessante, era colocada a mão sobre a cabeça dele. E ele não era morto, o sangue dele não era derramado, ele era levado lá para o deserto e abandonado lá. Lá no deserto ele ia morrer. Lá no deserto é esquecido, foi abandonado lá, foi esquecido, lá ele ia morrer. Ficava apartado, longe de todo mundo, no deserto não tinha comida, não tinha água, ele ia morrer lá. Então era o fim, né? O bode Azazel ele morre de outra forma. Bom, o primeiro bode é um símbolo de Jesus, porque Jesus, né, o bode que era para o Senhor, né, aí já o próprio termo já esclarece isso aí, o bode que era para o Senhor, que morria também, o sangue dele levado para o santuário para fazer purificação. Ou seja, esse bode simboliza também Cristo, mas Cristo fazendo um outro trabalho, um trabalho que também só acontece porque ele derramou seu sangue na cruz do Calvário, ou seja, tem derramamento de sangue. Mas esse derramamento de sangue não é mais para o perdão, diário, né? Para o perdão, o perdão que justifica o homem, né? Esse sangue agora vai fazer um outro trabalho, que é o trabalho de purificação do santuário. Né? Nas imagens que são evocadas, por exemplo, no livro de Daniel, sobre essa questão, no santuário celestial acontece assim: abrem-se os livros, né? As pessoas são julgadas, né? E aí é dada a sentença sobre quem vai receber o céu, para quem é digno do céu e para quem não é. Então, esse sangue expiatório era um sangue de juízo. Né? Tanto é que o judeu entendia isso aí. O judeu entendia que o dia da expiação era um dia de juízo. Até hoje eles entendem dessa forma. Né? Nós também entendemos assim, que o dia da expiação é um dia de juízo. Então, nesse dia, o sangue de Jesus está ali para erradicar de vez a presença do pecado. A presença do pecado. Então, as pessoas são julgadas e ali é definido se a pessoa é apta para o céu ou não. Esse sangue representa isso aí. Né? Então, o dia da expiação é um dia especial nesse sentido. O outro bode, que era levado para o deserto, ele é o bode para Azazel. Azazel, na cultura judaica, era o nome que eles davam para uma entidade ruim que vivia no deserto, né? Um anjo mau do deserto. Né? Isso, na verdade, na cultura que foi disseminada, ali já foi meio pervertida entre o povo de Israel. Né? A gente encontra registro disso, né, em algumas cartas apócrifas, alguns livros apócrifos do Antigo Testamento. Mas o entendimento é o seguinte: esse bode, esse Azazel, é um outro nome para o inimigo de Deus, o próprio diabo. Então aquele bode que era para Azazel simbolizava o diabo. Então o primeiro bode simboliza Cristo, o segundo bode o diabo. Jesus ele derrama sangue, o segundo bode não derrama sangue, não tem derramamento de sangue. Ele é levado para o deserto para ser morto, como um castigo, não para purificação ou para expiação do povo de Israel. Por que o sacerdote colocava a mão sobre a cabeça dele? Porque o sacerdote estava transferindo a culpa, não os pecados, viu? Mas a culpa dos pecados do povo para a cabeça do diabo, do outro bode. Porque assim, ó, quando o ser humano comete um pecado, ele não comete o pecado sozinho. Ele é estimulado por alguém. Então, o ser humano ele é culpado, sim, pelo seu crime. Ele tem sua parcela de culpa. Ele aceitou, né? Eva, ela não foi enganada simplesmente. Ela tomou uma decisão ali. Ela sabia o que era errado fazer. Ela sabia. E ela tomou a decisão. Não vou fazer o errado. Vou dar ouvidos à serpente. O ser humano hoje, quando peca, ele faz a mesma coisa. Ele sabe o que é errado também. Então, ele dá ouvido à serpente e comete o pecado. Mas tem a serpente ali, ó. A gente não sabe como é essa ação dela, mas ela influencia o ser humano a cometer os seus crimes. Então, a culpa por esses pecados, a parcela que pertence ao diabo, Jesus não paga essa culpa aí. Essa culpa quem vai pagar é o próprio diabo. O diabo paga pelos pecados dele e pela culpa, né, por ter instigado outros ao crime. E ele é levado para o deserto, né? Onde a gente encontra o cumprimento disso aí? Então eu vou dar uma dica para você.
Então leia Apocalipse capítulo 20. Lá você vai ver o destino do diabo. Né? O diabo é lançado, é preso no abismo, ou seja, assim como o bode era levado para o deserto, ou seja, não tinha ninguém, era um lugar vazio, não tinha nada. Satanás também é largado ali sozinho, no nada, no vazio. Ele não tem mais quem pecar, quem condenar. E depois que é terminado aquele período de prisão do diabo, ele é julgado com todos os outros, desce fogo do céu e destrói a todos, né? Ou seja, o diabo e todos os seus seguidores. Entenderam? Então esse é o fim do diabo. Isso é um resumo, porque na verdade o assunto é muito mais amplo que isso aí. Então vamos lá. Esse é o dia da expiação. Veja o resuminho aí na tela. O dia da expiação acontecia no 10º dia do 7º mês. Era anunciado com um toque de trombetas. Lembra lá que o livro de Isaías começa falando assim, começa chamando a atenção para erga a voz com a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão. Referência ao dia da expiação. Era um dia de afligir a alma com jejum. O povo fazia o jejum ali no capítulo 58 de Isaías, é falado que o povo fazia o jejum, mas Deus não aceitava esse jejum porque o povo não entendeu o jejum. O jejum do dia da expiação tinha que acontecer literalmente, mas o verdadeiro jejum que Deus quer é que seja fruto de um coração contrito, de um coração que se preocupa com o seu próximo, que faz o bem, que leva o pão ao faminto, que ajuda o seu semelhante, que livra os oprimidos de todo tipo de opressão, né? Então, de servidão. Então, não é o jejum puro e simples que Deus quer. Esse tipo de jejum puro e simples, sem ter esses frutos do Espírito, para Deus não vale nada. Nesse dia, o sangue do bode expiatório purificava o santuário, nós comentamos isso aí, falamos sobre isso. O dia da expiação era um dos 7 sábados cerimoniais, a gente vai falar já já. E os que não celebravam eram eliminados. Esse era um ponto aqui importante. O povo obedecia muito essa regra aqui, tinha uma preocupação muito grande com esse dia, porque quem não celebrasse era eliminado do meio do povo. Era eliminado, era julgado e eliminado do meio do povo, ou Deus o eliminava, né, de forma sobrenatural. Então, o povo acabava praticando o dia da expiação acabava praticando externamente o dia da expiação, mas internamente ele não estava no coração. E depois eles iam fazer exigências de Deus, né? Então vamos lá, vamos ao próximo tópico. Jejum para contendas. O texto bíblico diz: será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá diante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda, e o Senhor responderá. Gritarão por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça e a língua ofensiva, se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações, e serão chamados de reparadores de brechas e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Olha só, esse texto ele é grandioso, porque aqui, em resposta ao povo judeu que estava ali reclamando, mas nós jejuamos e o Senhor não faz nada, né? Ele fala assim, olha, se vocês fizerem tudo direitinho como eu estou explicando para vocês aqui, se vocês cuidarem do faminto, se vocês livrarem os oprimidos, se vocês prestarem socorro às pessoas, se vocês levarem pão aos famintos, né, vestirem um nu, né, não derem as costas aos seus semelhantes, se vocês fizerem tudo isso, aí a coisa vai ser diferente. Aí as trevas de vocês vou fazer surgir a luz, que vai ser como se fosse a luz do meio-dia. Né? Vocês vão pedir socorro e eu estou aqui. Deus vai falar, eis-me aqui.
Na hora que pedir socorro, eu estou ali de prontidão para cuidar de vocês. Então existe uma promessa condicional aqui. Se o povo cumprir as obrigações do dia da expiação corretamente, que não acontece só no dia da expiação, são recomendações para a vida toda, o povo tinha que entender isso. Não é só no dia da expiação também que eu quero isso. Eu quero isso para a vida toda, para todo o tempo, porque faminto sempre vai ter, o nu sempre vai ter, o necessitado, o desabrigado, o oprimido, sempre estará ali. Então não é só em um dia que você vai cuidar deles, é todo dia, é para sempre, porque essa é a essência do Evangelho. Esta é a essência de Deus. Deus ele se dá, Deus ele procura, ele busca o perdido. O seu filho, o seu herdeiro, somos nós. Temos que fazer a mesma coisa que o pai. Não tem sentido nenhum o filho, né, o herdeiro, agir de forma contrária ao pai. O reino do céu não é isso, viu? O reino do céu não é isso. Preste muita bem atenção nesse detalhe, nisso que eu falei aqui. O reino do céu não é isso. Você não pode agir de uma forma que seja diferente ao do pai. A palavra de Deus diz: sede santos, porque eu sou santo. Então Deus é santo primeiro, então nós devemos ser santo como ele é santo. Não ser outra coisa. Deus não aceita, nos aceita, ele não nos salva para sermos outra coisa, sermos o que quisermos ser. Ah, Deus me aceitou, né? A pessoa confunde. Quando a Bíblia fala que devemos ir a Jesus como estamos, não quer dizer que depois devemos continuar como estamos. Nós vamos a Jesus como estamos para sermos transformados e nos tornarmos uma pessoa semelhante a Ele. Ele é o modelo. Então não tem sentido nenhum eu dizer assim, eu vim ao Pai, bom, o Pai me aceita do jeito que eu sou, eu continuo do jeito que eu sou, tá? Não ligo para o pobre, eu não ligo para os mandamentos, eu não amo o próximo. Não, Deus me quer assim, eu sou desse jeito, Ele me aceitou assim. E você continua assim? Não, se você continua assim é porque na verdade você não tem comunhão com o Pai. Porque todo aquele que tem comunhão com o Pai, ele é transformado, é um efeito natural. É um efeito natural, então esse é um alerta. Se não houve transformação, não está havendo comunhão. E o texto ali, com todas essas promessas aqui, ele termina no último verso, ele traz a missão desse povo, porque não é só isso. Deus ele não usa esse povo todo, esse povo não recebe essas bênçãos todas a partir do momento que entende o seu plano, simplesmente para ficar na inatividade. Olha o que acontece, esse aqui é um versículo muito importante. Vocês reconstruirão as antigas ruínas. Isso aqui era uma promessa já para o povo de Israel que em breve seria levado para o cativeiro. Ele seria levado para o cativeiro, ficaria lá 70 anos na Babilônia, Jerusalém seria destruído, o templo destruído, os muros destruídos, as casas destruídas, né? Jerusalém se tornaria um caos, a cidade bonita se tornaria um desastre da humanidade. Quando o povo voltasse de lá, ou seja, mas para o povo voltar de lá tinha que acontecer tudo isso aqui antes. Tinha que se preocupar com o faminto, se preocupar com o próximo, se preocupar com o necessitado, com libertar os oprimidos. Eu tinha que fazer tudo isso aí. E fazer de coração, não é fazer por aparência. Deus não gosta de aparências, Deus não gosta. Deus gosta da essência, Ele gosta do que está no íntimo, no interior. Se no interior não existe propósito, não adianta você dar pão para o faminto. Né? É lógico, para o faminto vai ser bom. Mas não foi fruto de um coração convertido, não foi fruto do amor. Foi um fruto ali, um desejo de escapar da ira vindoura de Deus, sabe? É um jeito de encontrar brechas na justiça de Deus. Na justiça de Deus não existem brechas, viu? Na justiça do homem existem. Por isso que tanta gente acaba escapando aí da sua sentença, da sua condenação, porque a nossa justiça tem brechas. A justiça de Deus não tem brechas. Deus olha o coração. Deus não olha a aparência. Deus olha o coração. Né? Então, olha lá. O fiel servo de Deus, ele volta e reconstrói as antigas ruínas. Né? Relevanta os fundamentos de muitas gerações. Serão reparadores de brechas, restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Então, existe aqui uma promessa literal de retorno do povo já para reconstruir Jerusalém. Está aqui. Mas não acaba aí, porque essa promessa ela tem uma segunda aplicação. Porque Deus, na verdade, como eu já disse, ele não está preocupado com a aparência. Jerusalém tinha que ser reconstruída? Tinha. Mas o que é que realmente precisava ser reconstruído em Jerusalém? O que realmente precisava ser restaurado em Jerusalém? Aí quando a gente entende isso, a gente entende que isso se aplica a nós também, hoje.
Nós devemos ser reparadores de brechas e restauradores de veredas. O que foi mudado no Evangelho? O que o mundo cristão, o que o mundo religioso fez com o Evangelho? Será que o Evangelho que existe hoje no mundo é o puro Evangelho de Deus? Será que aquele propósito que foi formulado lá na Idade Média, no final da Idade Média, com os reformadores cristãos, de que a Bíblia, a Palavra de Deus, e somente a Palavra de Deus, o puro Evangelho deveria ser pregado, deveria ser vivido, a Palavra de Deus deveria ser a norma de fé e prática de todos, será que isso se mantém? Ou será que isso foi pervertido? Pois se foi pervertido, é o meu dever e o seu reparar as brechas. Essas são as brechas no muro. Essa é a destruição da Jerusalém espiritual, né? A ruína da verdade. O mundo pisa sobre a verdade. Hoje são muitas vozes falando no mundo. Entenderam? Eu não estou falando aqui dos cristãos, da pessoa em si. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas as doutrinas devem ser avaliadas. As doutrinas devem ser julgadas, sim. Não é porque a doutrina surgiu do Evangelho que ela é boa. Não, tem muita doutrina falsa por aí. Como é que nós nos tornamos, como fazemos para ser reparadores de brechas, restauradores de veredas, né, por onde se vai caminhar? Como é que a gente faz isso? Vou dar uma dica para você. Ó. Pensem na lei de Deus. Pensem na lei de Deus. Quando eu falo lei de Deus, estou falando dos 10 mandamentos. Né? Porque lei de Deus ele pode ser entendido na palavra de Deus de várias formas. Mas eu estou me referindo aos mandamentos, os 10 mandamentos. Os mandamentos morais. Né? Porque os cerimoniais, como a gente está tratando aqui, eles não precisam mais ser praticados na sua forma, mas a sua essência se preserva, viu? Então, a forma dos mandamentos cerimoniais, eles já perderam seu efeito porque foram cumpridos na cruz do Calvário. Ali em Cristo se cumpriu tudo. Mas a essência dos cerimoniais continua em Cristo. E se continua em Cristo, continua para nós hoje também. A essência da cerimônia, do cerimonialismo, continua para nós hoje. Da mesma forma que a cerimônia da Santa Ceia se celebra numa determinada data do ano, né, como né, a celebração literal, ela acontece numa determinada data do ano, a essência da celebração deve ser praticada durante todos os dias, porque eu não devo me alimentar do pão de Jesus, do pão que é o próprio Cristo, somente no dia da ceia. Eu tenho que me alimentar de Cristo todos os dias. Eu como a minha Páscoa todos os dias. Eu bebo o vinho que foi derramado na cruz do Calvário todos os dias. A essência deve ser praticada durante todos os dias. Ela deve permanecer aqui. Pegaram isso aí? Então, como é que somos reparadores de brechas? Pensem na lei. A lei moral. A lei moral não é uma lei que se cumpre na cruz. Na verdade, a cruz existe justamente porque a lei moral foi quebrada. Por ter sido quebrada a lei é que existe a cruz. Então, a cruz é uma consequência da quebra da lei. A lei foi quebrada, o resultado da quebra da lei é a morte. A partir do momento que ela foi quebrada, nos tornamos pecadores. E o salário do pecado é a morte. Ou seja, quebra da lei, morte. Mas Deus não quer que ninguém morra. Deus ama seus filhos, não quer que ninguém pereça. O que ele faz? O filho dele toma a decisão de vir e morrer no nosso lugar. Ele morre, ele paga o preço que a lei exige. Então veja bem como a lei é importante. Não é qualquer coisa. Ela foi quebrada e a morte que recaía sobre nós, a maldição que caía sobre nós, foi paga lá na cruz. Por isso que a Bíblia diz que Jesus se fez maldição por nós. Porque ali na cruz ele pagou o preço das nossas transgressões. Para quê? Para que ele fez isso? Para nós continuarmos transgressores da lei? Não. Ele agora restaura. Lembre-se que a aliança de Deus, lá em Jeremias, diz assim, que a aliança que Deus faz com o seu povo é como? Como é que ela funciona? Ela pretende colocar no coração dos homens a lei do Senhor. A lei do Senhor vai ser escrita no coração, né? Ela foi escrita em pedras, lá é dessa lei que está se falando, a lei que foi escrita em pedras. Quando se fala em escrever aqui, não é qualquer lei, não é qualquer regra moral, não é qualquer regra moral. É a lei de Deus lá do Sinai. Então, ela foi escrita em pedras, só que ele fala, agora não vai ser mais escrita em pedras, vai ser escrita no coração. Entenderam o que Jeremias quer dizer?
Aí você fala assim, ah, mas isso é no Velho Testamento, Jeremias do Velho Testamento. Não, não é. A Hebreus repete o texto, né? Vamos ver lá em Hebreus? Aqui, eu vou colocar aqui, ó, a faixinha aqui para você ver. Vai lá em Hebreus, né? Leia aí o texto, você vai ver lá, o texto é repetido. Aquela era já a nova aliança. Aquilo ali já era a nova aliança. Jesus escreveria a sua lei. Assim, a lei que foi escrita lá no monte não ia ser mais em pedra, ela estaria no coração do homem, do ser humano. Em que sentido? Tem sentido a lei está no coração e eu faço o que eu quero? Né? A lei diz não matarás, mas eu mato. Mas eu mato, ela está no meu coração. Está escrito ali, que não é para matar, mas eu mato. A lei de Deus fala assim, não é para roubar, mas eu roubo. Né? Não é para adulterar, mas eu adultero. Não é para respeitar os pais e as mães, mas eu não respeito meus pais, mas a lei está aqui no coração. Está escrita. Né? Eu estou salvo, está escrita. Mas eu não respeito meus pais, não estou nem aí para eles. É assim que funciona? É lógico que não, né? Quando a Bíblia diz que a lei vai ser escrita no coração, significa que ela vai se tornar patente na vida do homem. Vai ser a essência dele. A natureza pecaminosa, aos poucos, vai morrendo e a natureza espiritual vai surgindo. E o homem se faz nova criatura. Então ele não é mais um assassino, ele não é mais um criminoso, um ladrão, ele não é mais um fornicador, ele não é mais um adúltero. Ele ama seus pais, ele ama o seu próximo. Aquele vizinho que ele detestava, não, agora ele ama aquele vizinho, ele quer o bem para aquele vizinho. Aquela pessoa da família com quem ele não se dava bem, não, aquilo incomoda ele agora, não, eu tenho que ir lá fazer as pazes com aquele meu irmão, com meu tio, com minha tia, eu tenho que fazer as pazes com meus pais, né? Ele não fica tranquilo enquanto ele não vai lá fazer as pazes, aquilo incomoda ele. Então preste bem, ó, se ter inimizade com alguém, né, não incomoda você, se você consegue viver bem com isso, sabe, você tem um vizinho que não gosta de você, você vive bem com isso, você tem um parente que não quer ver você mais, né? Houve um desentendimento no passado, não quer ver mais. Você vive bem com isso? Então tem alguma coisa errada. A lei não está escrita no coração, tem alguma coisa errada. Isso não pode existir. O amor verdadeiro ao próximo vai levar você a agir de forma diferente. Né? Você vai querer a reconciliação, você vai almejar isso, você vai buscar isso. Se você consegue viver em paz, então não houve um renascimento. Não houve, viu? Não houve. Você vai falar, você está me julgando. Eu falei, não sou eu que estou julgando, é a palavra de Deus quem diz. É a palavra de Deus quem julga. Você acha mesmo que não havendo consciência... Olha o que o texto está falando aqui o tempo todo. A gente tem que se preocupar com o próximo. Esse é o verdadeiro jejum. Como é que é o verdadeiro jejum? Acontece desse jeito. Se eu não ligo, se o próximo não está bem comigo, eu não estou nem aí para ele. Então não tem sentido, né? O verdadeiro nascimento é a lei escrita no coração. Para quê? Para você ser salvo? Não, ela é escrita no coração porque você já está salvo. A gente vai falar isso lá depois. Vamos para o próximo tópico. Um tempo para nós. Antes de continuar lendo aqui a continuação do capítulo 58, vamos voltar um pouquinho, né? Vamos para o 56. 56 fala assim: assim diz o Senhor, mantenham o direito e pratiquem a justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça está prestes a se manifestar. Bem-aventurado quem faz isto, e aquele que nisso se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda sua mão de cometer algum mal. O estrangeiro que tiver se unido ao Senhor não deve dizer, o Senhor certamente me excluirá do seu povo. E o eunuco não deve dizer, eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno, que nunca se apagará. Olha, aqui a gente tem uma promessa. Aqui a gente tem uma promessa muito bonita, né? Deus ele fala assim, que aqueles que guardam, que se afastam, que evitam profanar o meu santo mandamento, o mandamento do sábado, e guarda a sua mão de cometer algum mal. Então está falando assim, de guardar o sábado e de não cometer nenhum mal.
Que mal é esse? O texto anterior já vem falando, aquele que pratica a justiça, o direito, ou seja, aquele que ama o próximo, que cuida das necessidades do próximo. É o mesmo tema de Isaías 58. É o mesmo tema. Então, mas aqui no 56 ele antecipa o que 58 vai falar. Então, aquele que guarda o sábado e que cuida do seu próximo, né, ele será abençoado. E ele fala mais, né, para algumas pessoas falam, mas esse negócio de sábado, sábado é para o judeu, né, era aquele povo de Israel, era um sinal do povo judeu. Né, o sábado ele tem a ver só com os judeus. É isso? Talvez você pense isso. Talvez você pense isso, mas não é isso que o texto está dizendo. Olha só, o texto, ele, ao mesmo tempo que ele se dirige ao povo, olha o que Deus fala aqui. O estrangeiro que tiver se unido ao Senhor não deve dizer, o Senhor certamente me excluirá do seu povo. E o eunuco não deve dizer, eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam minha aliança, darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial e um nome melhor do que de filhos e filhas. A promessa aqui e o mandamento e as bênçãos da guarda do mandamento não é só para o povo judeu. Aqui vem falando do estrangeiro e do eunuco. Né? O eunuco poderia ser um estrangeiro dentro do meio do povo de Israel. Né? Nós temos lá, por exemplo, nos dias dos apóstolos lá, um eunuco que estava indo para o reino, né? Ele trabalhava para a rainha de Candace, e ele estava indo para lá no caminho lendo o livro de Isaías. E Deus manda os seus discípulos até lá para explicar para ele o que o livro queria dizer. E aquele livro de Isaías falava de Jesus. Isso é para, olha só, o livro de Isaías fala de Jesus. O livro de Isaías não é à toa que ele é chamado de o quinto evangelho, porque ele fala sobre Jesus, ele prega as boas novas. E nessas boas novas está aqui, o sábado. O sábado é parte da boa nova também. Não tem nada de foi para o povo judeu. O sábado é válido hoje também. Aí agora vamos para o 58. Olha o que o 58 diz. Se vigiarem os seus pés, para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem ao sábado de meu prazer e santo dia do Senhor, digno de honra, se guardarem o sábado, não seguindo seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. Eu os farei cavalgar sobre os altos da terra e os sustentarei com a herança de Jacó seu pai, porque a boca do Senhor o disse. Isaías 58, 13 e 14. Olha de novo a tabelinha aqui do dia da expiação. Na tabelinha vem dizendo assim, lá no penúltimo item, o dia da expiação era um dos 7 sábados cerimoniais, certo? O dia da expiação, ele era um dia de descanso. O povo não podia fazer trabalho nenhum, era de jejum e de descanso, não era para fazer nada. Ele era um dia muito mais rígido do que o sábado normal da semana, sábado semanal. Aí você for falando, mas o que você está falando, Ambros? Que história é essa de sábado semanal, o sábado cerimonial? É assim, na Bíblia nós temos o sábado semanal, o sábado dos 10 mandamentos, né, onde aparece capítulo 20, leia lá, se nunca leu, leia o capítulo 20. Nós temos o sábado ali semanal, ou seja, Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º dia descansou. E as semanas passaram a ser contadas a partir dali. Até hoje a gente faz isso, isso não se perdeu. Nós fazemos isso até hoje. Olha, muitas nações surgiram no mundo, mas o ciclo semanal que prevaleceu foi esse de herança judaico-cristã, porque os cristãos continuaram seguindo esse mesmo tipo de contagem dos dias e é a forma de contagem mundial, né? Apesar de algumas nações no mundo terem suas culturas às vezes diferentes, mas acabou se tornando mundial. Vamos lá. Isso não se perdeu, Deus não permitiu. Isso aqui é essencial, é crucial no plano dele para a salvação do homem. Você fala, mas como assim? Como que dias da semana tem a ver com salvação? Gente, entenda uma coisa, tudo tem a ver com a salvação. Todas as coisas. Não fiquem separando coisa, isso é da salvação, isso não é. O meu trabalho não tem nada a ver com salvação. Né? O meu lazer do final de semana não tem nada a ver com salvação. Não existe isso. Tudo tem a ver com salvação. A palavra de Deus, ela abrange tudo.
Então, dias da semana tem a ver com salvação, sim. O que então, qual é a diferença de sábado? Esse é o sábado semanal, entendi. O sábado semanal é esse, é aquele da criação, aquele do dia do descanso que é pedido lá no capítulo 20 de Êxodo, né? E esse cerimonial? O cerimonial era um dia, um sábado que podia cair qualquer dia da semana. Então, por exemplo, esse aqui é o 10º dia do 7º mês. O 10º dia do 7º mês não precisava, por exemplo, cair no sábado. Poderia cair no 3º dia da semana, no 4º dia. E nesse dia o povo ia descansar. Quando caía num sábado, aí era chamado de sábado dos sábados. Olha que coisa bonita. Porque era um sábado cerimonial junto com um sábado semanal. Era chamado de sábado dos sábados. Esse sábado cerimonial, que podia cair qualquer dia da semana, ele era, de certa forma, um símbolo, né, do descanso provido por Jesus no seu plano da salvação, mas ele também tinha o seu link, né, ele tinha a sua ligação com o sábado semanal. Então existe essa ligação entre o sábado cerimonial e o sábado semanal. Por isso que Isaías menciona aqui o sábado semanal no 56 e agora o sábado cerimonial no capítulo 58. Mas a regra que se dá ali, né, a exigência que se faz ali, se aplica ao sábado semanal também. Então, o que é exigido ali do sábado semanal? Se vigiarem os seus pés para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem ao sábado de meu prazer e santo dia do Senhor, digno de honra, aí Deus vai fazer maravilhas, né? Fala assim, eu os farei cavalgar sobre os altos da terra e os sustentarei com a herança de Jacó, seu pai. Então a promessa que foi dada a Jacó se cumpre na pessoa dos filhos de Israel, daqueles que buscam agradar ao Senhor da forma como ele pediu, não da forma como a gente acha que pode ser agradado. Fala assim, eu vou dar o meu melhor para Deus. Tudo bem, você tem que dar o melhor para Deus mesmo, mas tem que dar o melhor dentro daquilo que ele pediu, né? Dentro do que ele pediu. Muita gente já inventou de dar o melhor aí de outras formas aí, olha, cometeram, né, na Idade Média, quando se perseguiam os cristãos, né, aqueles monges, aqueles inquisidores acreditavam que estavam fazendo o melhor para o Senhor. Nós estamos acabando com os hereges. É heresia isso aí, eles estavam reparando roturas do jeito errado. Olha como eles pensaram em reparar as roturas do jeito errado, matando os hereges. É assim que Deus quer? Deus não pede isso. Deus não quer isso, né? E outra, não eram hereges. Isso é pior ainda. Nem era. Eles mataram hereges e matavam quem não era herege também. Matavam todo mundo, né? Então, isso de querer agradar a Deus do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo acreditava que quando ele perseguia os cristãos, estava fazendo uma coisa que agradava a Deus. Na mente dele era isso. Ele estava sendo sincero. Olha, mas a sinceridade aqui não vale muita coisa, né? O que você acha? Então, existe um jeito certo de agradar a Deus. Deus deixou tudo indicado em sua palavra. Entenderam? Então, vamos atentar para essa questão do sábado. Atentem, estudem bem a questão. Para finalizar, Isaías 55:1 diz assim: todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham e comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Isaías 55:1. Então, olha, não é à toa que esse texto está em Isaías aqui, ele começa, ele marca o início ali de tudo isso que a gente falou. A gente começou pelo 58, onde vem falando sobre cerimônias e forma certa de obedecer, de agradar a Deus. 56 vem falando do sábado e da importância que nós devemos dar com o próximo e tudo mais. E muita gente pode achar que isso tudo, fazer tudo isso, é uma forma de alcançar o céu, de comprar o céu. Só que Isaías, antes de entrar nisso tudo, ele fala: quem tem sede, venha às águas. E vocês que não têm dinheiro, olha, não tem dinheiro, venham e comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. O vinho e leite aqui é um símbolo da salvação, símbolo da palavra de Deus, símbolo do conhecimento de Deus e, em suma, símbolo da salvação, das bênçãos que Deus tem para dar para os seus filhos. Essas bênçãos são gratuitas. Venham e comprem, ou seja, tem um pagamento, mas é com dinheiro? É com obras? É com o quê? É fazendo bem ao próximo?
É obedecendo os mandamentos? É não matando, não roubando? É guardando o sábado? Não, não é assim. É de graça. Venham e comprem de graça. Por que ele fala venha e compra de graça? Porque na verdade ele está acreditando, né, no nosso... A gente não tem nada, mas ele coloca na nossa conta lá um dinheirinho. Um dinheiro que não é meu. Por quê? É um dinheiro de um preço que ele já pagou. Cristo, ele pagou o preço, ou seja, não foi de graça. Salvação não é de graça, não. Cristo pagou um preço altíssimo. Ele derramou seu sangue. Nós não precisamos pagar mais nada. Ele resolveu tudo, ele pagou toda a conta. É isso que o texto está dizendo aqui. Ele pagou toda a conta. Então agora venham sem dinheiro, sem nada para apresentar, sem nada para dar, sem nada para doar. Eu não preciso de nada de vocês. Vocês não podem me dar nada, porque tudo que vocês têm não vale nada, porque está contaminado com o pecado. Aceitem a bênção que eu estou dando para vocês de graça. Tudo isso que Deus está dando aqui é de graça. A obediência que ele pede é uma obediência que ele dá. Lembra? Ele coloca na lei, a lei de Deus no coração do homem, não é o homem que coloca lá. É ele quem coloca. Então é de graça, né? É gratuito. Levem essa mensagem gratuita, anunciem com todas as forças que vocês têm esse evangelho eterno, esse evangelho maravilhoso, e que os corações sejam transformados com essa mensagem de salvação. Deus abençoe você, até o próximo vídeo. Tchau.